Olá, meus amigos. Muita saudade de conviver com todos vocês. Eu espero que vocês, seus familiares, seus amigos estejam bem de saúde. A gente não tem uma data exata para voltar a se encontrar. Então, nesse período é importante que a gente mantenha algumas rotinas, tá? Rotina de sono, de alimentação. Procure alguma coisa que distraia a nossa cabeça, bom filme, boa música. Mas também é importante manter uma rotina de estudos. E aí, nesse sentido, eu enviei para o e-mail de vocês uma nova listinha de estequiometria e decidi fazer um vídeo resolvendo essa lista, tá? Para a gente se sentir um pouco mais próximo e para ajudar vocês nesse processo também. Então, nessa nossa primeira aula, eu, na verdade, separei esse conteúdo de estequiometria em alguns vídeos, para ele não ficar muito extenso. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estudar o caso mais comum, e nos outros vídeos, excesso de reagente, reações excessivas, rendimento, pureza. Então, a gente tem alguns casos de estequiometria. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar o caso mais simples de estequiometria, tá? Então, lembrando, o que é o cálculo estequiométrico para a gente? O cálculo estequiométrico vai ser a relação que a gente vai encontrar entre as quantidades dos participantes de uma reação, a quantidade de reagente que é consumido relacionada à quantidade de produto que é formado numa reação. E essa relação ela pode ser expressa em várias unidades, tá? Em massa, em número de mols, em volume, em número de partículas. E a gente vai ter, eu quero que vocês percebam que durante a resolução sempre vai haver uma mesma sequência de procedimentos padrão para a gente fazer que se repete o tempo todo. Então a primeira coisa é observar se a reação está balanceada, ou seja, se eu encontro ali os coeficientes de balanceamento. Por que isso é importante? Porque são esses números, os coeficientes de balanceamento, que vão dizer para a gente qual é a relação, qual é a proporção entre as espécies que são produzidas e consumidas numa reação, tá? Então, primeira coisa, ver se a equação está balanceada. Está balanceada? Legal. Próximo passo, identificar os participantes do cálculo. Sempre vai haver uma espécie que vai ter uma informação sobre ela e uma outra espécie para a qual vai se requerer alguma informação quantitativa, massa, volume, número de mols. Então, eu vou criar para esses dois participantes uma primeira relação. Repara, essas quantidades, elas são diretamente proporcionais, elas têm uma relação linear. Então, eu sempre posso acabar montando uma regrinha de 3, tá? Então, nosso primeiro passo na nossa regrinha de 3, montar uma relação sempre em mol entre os participantes do cálculo, beleza? Só que essa quantidade em mol, ela não é muito usual. Normalmente, a gente vai trabalhar com massa, com volume, que são quantidades mais cotidianas. Então, eu vou precisar de uma segunda linha, normalmente, que vai converter essa quantidade que está em mol para massa ou para volume. Tenho que converter para massa. Como que eu faço isso? Massa molar. Ok? Não, está falando de volume. Então, tem que pensar no volume de cada mol. E aí, se tiver na CNTP, 1 mol de qualquer gás, a gente vai encontrar sempre o mesmo volume de 22,4 litros. Não está na CNTP. Então, a gente vai partir para a equação dos gases ideais, mas isso vai ser mais para frente, tá? Então, até agora, identifiquei se a reação está balanceada, identifiquei os participantes do cálculo, montei uma relação entre eles sempre em mol, converti essa quantidade está em mol para o que o problema está usando, massa ou volume ou número de partículas, e a minha terceira e última linha. O dado está embaixo do cara certo, do outro é o nosso x, tá? Então vamos ver como é que isso se aplica para alguns exercícios. Na nossa lista, o nosso primeiro exemplo é essa questãozinha da FUVEST adaptada, tá? Eu dei uma encurtadinha nela, que ela tinha 2 perguntas, e coloquei a equação balanceada. Então, nesse processo, ó, o alumínio obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise, ocorre a formação de oxigênio, que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, no caso não está balanceada, mas eu coloquei aqui já para a gente não envolver tempo com o balanceamento. E a pergunta é, para 6 mols de óxido de alumínio, quantos mols de gás carbônico são produzidos nesse processo? Então, nossos passinhos. Primeiro passo, ver se está balanceada a equação. Ok, ela está. Segundo passo, identificar as espécies que participam do cálculo, ou seja, de alguém está se pedindo alguma coisa e de alguém eu tenho um dado. Meu dado, eu tenho 6 mols de óxido de alumínio reagindo. E a pergunta é, então, de quem eu quero alguma informação, quantos mols de CO2 são produzidos no processo? Então, vou separar aqui. Como é que eu leio essa equação como um todo? Repara, sempre que eu observo os coeficientes de balanceamento, a unidade que eu estou observando é em mol. Então, como é que eu leio? Eu posso dizer que cada 2 mols de alumínio
reagem com 3 mols de carbono para produzir, setinha, 3 mols de CO2 e outros 4 mols de alumínio metálico. Então eu vou tentar identificar relações entre duas espécies. Por exemplo, se for entre o óxido de alumínio e o gás carbônico, eu posso dizer que cada 2 mols desse cara produzem 3 mols do CO2. Ou, se eu estiver relacionando o carbono ao alumínio, carbono com alumínio, cada 3 mols do carbono vai produzir 4 mols de alumínio. Esse é o caso mais simples, em que eu tenho as quantidades já em mol. Então, eu não vou ter que realizar aquela segunda linha, que seria a conversão das unidades. Por quê? Porque já está em mol, então eu vou manter em mol. Então, nosso cálculo envolve a nossa primeira relação. Qual é a ideia? Eu sei que eu tenho um dado sobre o óxido de alumínio e eu quero algo sobre o CO2. Então, eu monto uma primeira relação em mol para os dois participantes. Como a gente viu, cada 2 mols do óxido de alumínio produzem 3 mols de CO2. Nesse caso, como eu não preciso da minha segunda linha, porque já está tudo em mol, eu coloco direto o dado que eu tenho embaixo do cara certo, ou seja, óxido de alumínio embaixo de óxido de alumínio, e o outro vai ser nosso X. E aqui, como eles são diretamente proporcionais, triplica a quantidade aqui de óxido de alumínio, triplica a quantidade de CO2, o que dá pra gente 9 mols de CO2. Só para esquentar, tá? Tá tudo em mol, esse é o caso mais simplesinho. O que pode mudar? Simplesmente a conversão dessa quantidade tá em mol para outra unidade, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. A equação a seguir representa a obtenção de ferro pela reação da hematita com carvão. Então, foi dada a equação, já está balanceado, já tem os coeficientes de balanceamento, já são dadas as massas molares de cada um. E a letra A. Quantos quilos de hematita são necessários para produzir 1.120 quilos de ferro? Então, de quem eu tenho informação e de quem eu quero alguma coisa? Eu vou separar esses dados. Então, foi dado que eu tenho 1.120 quilos de ferro e eu quero informação sobre o óxido de ferro 3, que no caso ele está chamando de hematita aqui, certo? Então, eu vou montar uma primeira relação em mol para esses dois. Entre o ferro e a hematita, eu tenho uma proporção de 1 para 2. Então, eu posso dizer que cada 1 mol do Fe2O3 produzem 2 mols do CO2. Só que essa unidade em mol, ela não me serve nesse caso, porque se fala de massa para o ferro e de massa para o óxido de ferro 3. Então, eu tenho que converter o que está em mol para massa. Como eu faço isso? Massa molar. Massa molar é a massa de cada mol. Então, eu posso dizer que cada mol de óxido de ferro 3 eu vou encontrar 160 gramas. Então, ao invés de escrever 1 mol de Fe2O3, eu escrevo 160 gramas. Para o ferro, eu tenho 2 mols de ferro produzidos. Então, eu vou converter a quantidade que tem em mol para massa de 2 mols. Se cada mol de ferro são 56 gramas, eu posso dizer que cada 2 mols de ferro tem 112 gramas. Tem a nossa segunda linha aqui. Então, eu converti 1 mol de óxido férrico para massa de 1 mol dele, 2 mols de ferro para massa de 2 mols de ferro metálico. Minha terceira e última linha, o dado que eu tenho, que é no caso do ferro, embaixo dele, o outro é o X. Então, a gente fica assim. Ou seja, para cada 1.120 kg de ferro, quanto eu obtenho de óxido férrico. E aí, você repara que nesse caso, eu coloquei em quilo aqui. Posso fazer isso? Isso aqui está em grama, pode entrar aqui em quilo? E aí você observa que no tratamento de unidades, eu vou ter aqui, se eu isolar o meu xizinho, grama vezes quilo dividido por grama. E aí que essas duas quantidades em grama, aqui, as duas unidades, ao cortar, sobra o resultado em quilo. Então, eu posso fazer? Posso, desde que eu entenda que o meu resultado vai sair em quilos. Nesse caso, só multiplicar cruzado, ou você entender que se aqui aumentou 10 vezes, eles são diretamente proporcionais, aqui também aumenta 10 vezes. Fechou? Então, vamos para a letra B. Letra B diz: calcule em condições ambientes quantos litros de CO são obtidos por mol de ferro produzido. E aí você repara que está em condições ambientes, não está em CNTP, mas já foi dado o volume de cada mol nessas condições. Então, volto para a equação. E agora, quais são os meus dados? Foi dado que para cada mol de ferro, então eu tenho que a quantidade de ferro. E a pergunta, quantos litros de CO são obtidos? Então, a minha pergunta é o volume de CO, de monóxido de carbono. E eu vou criar uma primeira relação entre os dois, tá? Minha primeira relação, como é entre o ferro e o monóxido de carbono, cada 2 mols do ferro produzirão 3 mols do CO2. Só que minhas unidades não estão todas em mol.
Para o ferro até está em mol. Então o que eu faço? Mantenho em mol. Eu só vou precisar converter se não tiver em mol. Para o CO, para o monóxido de carbono, eu tenho a pergunta em relação ao volume dele. Então mol não serve. Eu tenho que converter de mol para volume. E aí eu faço uma segunda linhazinha convertendo isso. Ou seja, mantenho aqui em mol porque meu dado foi em mol. E para o CO, eu vou converter 3 mols para o volume de 3 mols. Como cada mol eu vou encontrar 24 litros, 3 vezes 24 litros é a quantidade de 3 mols do CO. Na minha terceira e última linha, o dado que eu tenho, que é do ferro, embaixo dele, e do CO, que é a minha questão, é o nosso X na regra de 3. Tá? E fazendo aqui essa multiplicação, você repare que aqui cai para metade, esse também cai para metade, o que dá para a gente 36 litros do monóxido de carbono. Fácil? Então repare que é a mesma sequência. Viu o balanceamento? Identifica quem participa, monta a primeira relação em mol. A minha segunda linha eu vou converter, se necessário, de mol para a unidade que o problema está usando. Minha terceira e última linha, o dado que eu tenho embaixo do cara certo, o outro é o nosso X. Certo? Mais um exemplo aqui. São só 4, tá? Vai ser rapidinho. Então, questão 3 da Unicamp. Em alguns fogos de artifício, o alumínio metálico em pó é queimado, liberando luz e calor. Esse fenômeno pode ser representado como 4 mols do alumínio reagindo com 3 mols do O2 para formar 2 mols do óxido de alumínio. E aí vamos para a nossa sequência. Está balanceado? Sim, já está com os coeficientes de balanceamento. Segunda etapa, identificar quem participa do cálculo. Então a pergunta, ó, qual é o volume de O2? Opa, então eu quero alguma coisa sobre ele na CNTP, necessário para reagir com 1 grama do metal. Opa, então eu tenho uma informação sobre o nosso metal, que no caso é o alumínio. Eu vou retirar esses dados. Tá? Já separei os dados, eu vou criar uma primeira relação, sempre em mol, entre os dois participantes. Ou seja, se entre o alumínio e o oxigênio é de 4 para 3, é de 4 para 3 em quê? Em 1 mol. Então eu tenho 4 mols de alumínio reagindo com 3 mols do O2. Só que nesse caso, para o alumínio foi usado massa e para o O2 volume na CNTP. Então mol não serve. Eu vou converter então de mol, para o caso do alumínio, para massa, e de mol no caso do O2 para volume na CNTP. E aí, como você sabe, massa molar do alumínio sendo 27, a massa de 4 mols, 4 vezes 27 gramas. Se cada mol de O2 na CNTP vai ocupar 22,4 litros, 3 mols dão para a gente 3 vezes 22,4 litros. Minha terceira e última linha. Eu tenho uma informação sobre o alumínio, então ela vem aqui embaixo do alumínio. 1 grama de alumínio, qual vai ser o volume de O2 que eu vou encontrar. Ok? Multiplicando cruzado. Isso quer dizer para a gente que eu vou encontrar 0,622 litros de O2. Certo? Vamos para o nosso quarto e último exemplo aqui da nossa lista. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão através do arraste por flóculo de hidróxido de alumínio, produzidos pela reação representada por, e está aqui a nossa equação já balanceada. Se ela já está balanceada, eu vou já para o segundo passo, que é ver quem vai realmente participar do cálculo, tá? Nesse caso, para tratar 1 milhão de metros cúbicos de água, foram adicionados 17 toneladas de sulfato de alumínio. Então, tem uma informação sobre o sulfato de alumínio. E a pergunta, então, qual é a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal? E aí já foram dadas as massas molares, tanto do sulfato de alumínio como do hidróxido de cálcio. Então, o que eu vou fazer? Separar os meus dados. Então, eu já tenho uma quantidade de sulfato de alumínio, informação dada, e pergunta a massa de hidróxido de cálcio. É o que eu quero alguma coisa. E vou montar uma relação, novamente, sempre a mesma sequência, entre os dois. Como entre os dois a proporção é de 1, que não está aqui, mas é 1zinho, para 3, eu posso dizer que cada 1 mol do sulfato de alumínio produz, ou melhor, reage com 3 mols do hidróxido de cálcio. Vou precisar da minha segunda linha? Sim, porque fala de massa para os dois. Então, o mol não serve. Como que eu converto, então, de mol para massa? Massa molar. Então, isso quer dizer que cada mol de sulfato de alumínio eu vou encontrar 342 gramas. Então, vou substituir isso aqui, 1 mol dele, por a massa de 1 mol dele. E
Para o hidróxido de cálcio, são 3 mols, mas eu quero em massa. Então, eu substituo pela massa de 3 mols do hidróxido de cálcio, ou seja, 3 vezes 74, que é a massa de cada mol do hidróxido de cálcio. Terceira e última linha. O dado que eu tenho que são as 17 toneladas embaixo do cara certo, no caso sulfato de alumínio, e o outro será o nosso X. De novo, ó, aqui eu posso manter em tonelada. Por quê? No tratamento de unidades eu vou ter tonelada vezes grama dividido por grama. Vai cortar grama a grama e eu posso fazer desde que eu entenda que o resultado sai em toneladas. Se tivesse aqui em, por exemplo, grama, mol, quilo, X. A mesma coisa você poderia fazer, mas o resultado sai em quilomol. Aí você teria que ter atenção para que a unidade também sairá 1000 vezes maior. Como aqui é tudo massa, vai simplesmente cortar e o resultado já sai na unidade que a gente usou. Então, tonelada, grama dividido por grama, corta, corta, e o resultado sai em toneladas. Então, repare, gente, sempre e sempre a mesma sequência nesse caso, tá? Eu vou procurar, dada a reação balanceada ou não, se não tiver eu tenho que balancear, vou procurar quem participa efetivamente do cálculo, vou procurar esses dados, montar uma primeira relação em mol para eles, converter para as unidades que eu vou estar usando, seja massa ou volume, o dado que eu tenho embaixo do cara certo e para o outro será sempre o nosso X. Fechou? Então, é isso, galera. Farei novos vídeos com os outros exercícios. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me escrevam. Se tiver algum que você tentou e não conseguiu, pode me escrever por e-mail, me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Eu estou sempre disponível para vocês. E força que isso também vai passar, beleza? Contem comigo para o que vocês precisarem. Um grande beijo e tchau, tchau.